Vamos lá, meus amores, tia Deni na área, a gente vai continuar o nosso estudo dos pronomes relativos. Se você clicou aqui por engano, volte aí para o início, né? Esse já é o segundo bloco. A gente já falou um pouco sobre pronomes relativos, sobre o uso do pronome relativo que, e a gente continua agora estudando o qual. Vamos lá? Deixa eu ficar aqui pequenininha para a gente continuar. Já tinha até feito um spoiler aí, já tinha adiantado alguma coisa. Então, ó, para que o qual serve, né? Ele retoma pessoas, coisas, lugares, ideias completas, tudo. Ou seja, ele é também coringa, beleza? Ele também é coringa. E aí, como é que a gente vai fazer? Tem que tomar cuidado, porque esse o qual, gente, ele é variável, beleza? E aí, o que significa isso? Que ele é variável? Significa que ele pode aparecer assim, ó. Eu vou colocar aqui o qual e suas variações. Porque muita gente se enrola aqui, né? Nota que tem o qual, mas não percebe, né, quando está diante de variações. Então, e suas variações. Quais são as variações do qual? Quais são? Eu tenho os quais, deixa eu ajeitar esse S, os quais, eu tenho a qual e eu tenho, as quais. Então, são possibilidades, ok? Então, pode ter o qual, os quais, a qual, as quais. Por quê? Porque, gente, é um pronome variável. Então, se ele retomar, por exemplo, uma expressão no masculino singular, eu vou usar o qual. Mas se for masculino plural, eu vou usar os quais. Se for feminino singular, a qual. E se for feminino plural, as quais. Beleza? Então, ele é variável, ele vai ter que concordar com o elemento retomado, tá certo? Vamos começar aqui dando exemplos. Deixa eu fazer aqui meus exemplos. Exemplos. O boleto, o qual paguei, estava vencido. Armaria, paguei multa, misericórdia. Esqueci de pagar o boleto? Me esqueci de pagar o boleto? Então, ó, o boleto qual paguei estava vencido. O que eu tenho aqui? Gente, esse o qual, o que ele está fazendo? Ele está retomando a informação boleto. Eu poderia chegar e fazer o quê? Ah, eu paguei o boleto. Meu boleto estava vencido. Não poderia fazer isso? Mas eu não faço, né? Eu não vou fazer essa separação aí, esse uso de frases tão pequenas. Então, eu informo aí a mesma coisa dentro de uma frase só. Então, ó, eu tenho a informação de que paguei o boleto e de que, ó, eita, estava vencido. Perdi o dia, perdi o prazo, paguei multa. Então, ó, eu tenho aqui as informações, tá certo? O boleto o qual paguei estava vencido. Galera, por que é que eu tenho aqui o qual? Por que eu estou usando o qual? Por que este é o meu pronome relativo? Por que ele está sendo usado desta forma? Porque boleto é feminino. Feminino? Oi? Café, por favor, café, produção? Café? O boleto é masculino e está no singular. O boleto é masculino e está, né, no singular. Se no lugar de boleto eu tivesse boletos, e aí, os boletos, se fosse boletos, não vou reescrever não, tá? Tudo não. Não vou deixar esse exemplo aqui, vou fazer um outro. Mas se fosse os boletos, como é que eu ia fazer? Os quais. Os quais paguei. Por quê? Porque eu estaria retomando os boletos, um masculino no plural. Né? Então, perceba, eu vou fazer a concordância do meu pronome relativo qual com o elemento retomado. Então, aqui, ó, para que você já vá pegando. Então, ele vai concordar com o elemento retomado. Então, o boleto qual paguei, os boletos os quais paguei. Beleza? Agora, vamos lá. Vamos fazer uma outra coisinha aqui.
professora a qual encontrei é a professora a qual encontrei. Não, peraí, deixa eu pelo menos botar encontrei hoje. A qual encontrei hoje ensina português. Então, ó, a professora a qual encontrei hoje ensina português. E aí, por que é que está a qual aqui? Perceba qual é a ideia. Marque os verbos, por favor. Marque os verbos aí para tia. Eu tenho encontrei a professora hoje. E a professora ensina português. Então, perceba, eu tenho duas informações e fiz a união das informações para não repetir a palavra professora. E aí, para não repetir essa palavra professora, eu uso o a qual, ó. A qual. A professora a qual encontrei. Encontrei a professora. E aí está ajustadinho. Se fosse as professoras, as quais encontrei, ensinam português. As professoras as quais encontrei. Então, vai fazer o quê? Vai concordar com o elemento retomado. Beleza? Agora, vamos continuar mais. Vamos ver aqui. Olha só isso. O livro do qual falamos é excelente. O livro do qual falamos é excelente. Opa, tia, mas não tem o qual, tem do qual. Do qual. Pois é aqui que vai ser necessário você ter aquela base de preposição. O que eu tenho aqui? Perceba que eu não tenho o qual falamos. É do qual falamos. Eu vou ter que lembrar, gente, né? Se eu já estudei, vou ter que lembrar, senão eu vou ter que ir lá estudar, que aqui aconteceu uma contração. Como é o pronome normalmente? O qual. Mas aí, ó, eu falei, neste caso, falei do livro, falei de algo. Então, é um de, tem um de aqui na história. Quando esse de se encontra com esse ó, forma do. Então, ó, quando você enxerga do qual, na verdade, o que tem aqui? Tem um de mais o qual. O qual já é o pronome naturalmente, né? Ele já vem assim. Mas ele não está só aqui. Ele está empregado em conjunto com uma preposição. Então, quando você tem do qual, na verdade, você tem de o qual. Mas eu não vou escrever de o qual. Eu junto. E aí forma do qual. Isso aqui, saber fazer isso aqui, né, tá lá no tópico de preposições, tá certo? Preposições, não é conjunção não, preposição. Tá lá neste tópico, na parte de contrações. Você tem que saber que um D mais um O é um Dó. Você tem que saber, por exemplo, e se for um D mais A, um Dá. Se for um EM mais um O, ó, isso aqui é em preposição. Um EM mais um O é um nó. Se for um EM, mas vamos pensar, mais um as, o que você acha que é? Ó, em mais ó é nó. Em mais as, o que é? Nas. Nas. Ok? Então toma cuidado. Isso aqui é uma base de contração de preposição e tá lá no tópico, por favor, dê uma olhada, tá certo? Senão não vai andar aqui o nosso módulo na parte, né, de substituição dos pronomes, vai ficar dar uma emperradinha, tá certo? Então, ó, o livro do qual falamos é excelente. Então, o que está acontecendo aqui? Eu vou manter essa anotação aqui, tá certo? Eu vou apagar essa, mas vou deixar aquela outra. E aí você tem que ficar ligado, tá bom? Nesse do qual eu não tenho simplesmente o qual, eu tenho do qual, eu tenho preposição na jogada. E aí ele retoma que informação? Falamos do livro. Falamos do livro, né? E o livro é excelente, né? Falamos do livro.
Então, esse meu qual está desse jeitinho porque retoma livro. E se fosse revista? A revista da qual falamos. A revista. As revistas das quais falamos. Os livros dos quais falamos. Eu tenho que fazer a adaptação. Ok? Beleza? Então vamos lá. Deixa eu só terminar aqui. Vamos só mais um. As escolas, vamos fazer um no plural? Não, deixa eu fazer ao contrário. Vocês estão muito viciados nesse modelinho já. Visitei as escolas nas quais, vamos mudar, nas quais estudei. Então, tirei um dia, fui dar uma olhadinha nessas escolas, né, em que estudei na infância. Então, vamos lá. Visitei as escolas nas quais estudei. Gente, por que eu tenho nas quais aqui? Então, mais uma vez, marque os verbos. Cadê aqui o vermelho? Marque os verbos. Nem marquei aqui, né? Aqui é falamos e aqui é o verbo ser. Então, vamos lá. Visitei é uma informação e eu tenho estudei. E aí, o que eu faço? Retoma. Eu estudei em que lugar? Estudei em que lugar? Estudei nas escolas. Então, o meu nas quais, ele retoma escolas. Não é isso? Por quê? Porque eu estudei nas escolas. Mas por que está nas quais? Não poderia ser as quais estudei, não. As quais estudei. Olha que perigo, né? Aí seria como se você tivesse estudado as escolas, né? Mas você estudou em algum lugar. Você estudou em algum lugar. Então, quando esse em se encontra com o as, né, que faz parte de as quais. Por que tem que ser as quais? Porque escola, aqui nesse caso, escolas, está no feminino plural. Então tem que ser as quais. Como eu estudei em algum lugar, o em, quando se encontra com as quais, forma nas quais. Então aqui, nas quais. Beleza? Então, neste caso aqui, né, o meu as quais retoma escolas e ele está nas quais porque houve uma contraçãozinha. Né? Lembrando que preposição aí não é por acaso, né? A preposição ela aparece por um motivo, eu estou te mostrando o motivo. Por que eu preciso saber isso, tia? Por que eu tenho que saber que esses nas quais tem uma preposição aí e tudo? Porque a gente vai trabalhar agora a substituição. Vamos trabalhar a substituição? Vou envolver aqui, por enquanto, vou trabalhar a substituição do que pelo qual. Por quê? Porque que e o qual são coringas. Eles servem para retomar tudo, não é mesmo? Servem para retomar tudo. Olha só, deixa eu voltar aqui. O que retoma pessoas, lugares, coisas, ideias. Ideias completa. Gente, como que passou isso aqui? Jesus amado, deixa eu colocar a ideia completa. Meu Deus, Jesus! E já foi no primeiro bloco, será que vai ter um monte de comentário embaixo? A professora doida, ou a ideia completa, ou ideias. Gente, quem estiver assistindo a esta aula e assistir já a primeira parte, perdão, engoli aqui uma letra, às vezes eu engulo letra. Então, ideia completa, tudo, tá certo? O que e o qual, né, servem para o quê? Para a mesma finalidade, para retomar qualquer tipo de informação. E o que a banca cobra muito? A substituição. Então, vamos fazer a substituição? Eu vou começar a trabalhar aqui em cima deste. Gente, se tua banca pedir para fazer a troca, vou começar a trabalhar a substituição usando aqui, né, uma outra cor. Deixa eu pegar aqui o meu roxinho. Se a banca pedir para fazer a substituição deste que aqui, chegar e disser, encontrei o médico que atendeu Maria e a banca pede para trocar esse que. O que você vai fazer? Você vai pensar, opa, esse que retoma quem? Retoma médico. Certo. E eu sei que eu tenho os coringas. Quem são os coringas? Que podem aí servir bem em qualquer lugar. Eu tenho o que e eu tenho o qual. Não é isso? Então, se aqui já tem o que, qual é o que eu vou utilizar para substituir? Que vai manter sentido, que está usado, né, está sendo usado de forma adequada. Quem é que pode substituir? Aqui neste caso, encontrei o médico que me atendeu. Se a banca pedir a troca, você pode substituir por o
qual me atendeu. Quer dizer, perdão, o qual atendeu Maria. Então, ó, encontrei o médico que atendeu Maria. Encontrei o médico, o qual atendeu Maria. Esta é uma possibilidade perfeitamente correta, né, de substituição do quê? Por quê? Porque você trocou um coringa por outro coringa. Beleza? Até aí tudo tranquilo? Até aí tudo tranquilo, né? E aqui, tia? A casa em que nasci é muito antiga. Como é que eu faço a troca? Eu boto a casa a qual nasci, já que é casa. Eu boto a casa, então é o quê? Eu troco por, já que a casa é feminino, singular, a casa a qual nasci. É isso que eu vou fazer? Não. Aí é que está o pulo do gato. As bancas deitam e rolam, né, com esse tipo de pegadinha. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou passar, né, mais slides e vou escrever aqui a dica de fazer a substituição e depois eu volto a esse slide, tá certo? Então vamos lá. Dica para resolução de questões. Dica para resolução de questões. Gente, e é claro que a dica está aplicada a este tema, certo? Vamos lá. Ao substituir, vamos lá. Ao substituir um pronome relativo, isso é dica de ouro, viu? Ao substituir um pronome relativo, observe se ele está empregado ou utilizado, empregado, com preposição. Preposição. 2 pontos. Está com preposição? Mantenha na reescrita ou substituição. Gente, eu vou usar a palavra reescrita porque não deixa de ser uma reescrita, tá? Perceba, se o meu pronome relativo ele está utilizado, né, com preposição, ou seja, ele não está sozinho, ele está com um em, né, com um de, com um por. Se ele está utilizando, né, se a banca traz uma frase em que o pronome relativo não aparece só, mas aparece com uma preposição, você tem que manter esta preposição na reescrita. Você vai manter a preposição. Ou seja, se tem um em que, esse em não pode sumir na reescrita. Esse em tem que ser utilizado na reescrita / substituição, para que ninguém tenha dúvida. Substituição. Por quê? Gente, porque a preposição, ela não está lá a passeio. Ela não está lá por acaso. Né? E aí eu falo de questões, né, de tipicamente troca, tá? Troca de eu vou trocar um pronome relativo por outro, tá? Eu não tô falando de frase que vai mudar verbos, vai mexer em tudo, não, porque aí é outra história. Mas eu tô falando de questões que aparecem muito, que são questões de simples substituição de um pronome por outro. Ou a reescrita só envolve a troca de um pronome por outro. É disso que eu tô falando. Beleza? E aí, quando isso acontecer, eu quero que você fique muito atento a isso. Olha para o pronome e vê se ele está sozinho ou não. Se ele está, né, observe se ele está empregado, né, com preposição. Porque se ele estiver com preposição, você vai ter que manter esta preposição na reescrita. Tem que manter. Tem preposição de, vai ter que manter na reescrita. Preposição em, vai ter que manter na reescrita. Preposição por, vai ter que manter na reescrita. Preposição a, vai ter que manter na reescrita. E se não tiver preposição, aí não vai acrescentar da sua cabeça. Piorou, né? Se não tem preposição, você vai manter sem preposição. Está. Sem preposição.
sem preposição. O que você vai fazer? Mantenha sem preposição. Não coloque da sua cabeça. Do jeito que eu tô achando que tá com um jeitinho aqui, nada disso, tá bom? Então, dica de resolução de questões, dica de ouro. Dica de ouro. Dica de ouro para a resolução de questões. Para ficar um negócio bonitinho, que eu gosto dessas marmotas. Dica de ouro. Dica de ouro para a resolução de questões. Quase que o ouro não sai. Vamos lá. Pronto, beleza? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos voltar às frases e agora aplicar isso daqui? Vamos lá. Então, eu vou fazer a reescrita, eu vou colocar aqui umas letrinhas, ó. Eu vou agora para a letra B. A casa em que nasci. Gente, se eu tenho aqui a casa em que nasci, eu vou fazer a troca, tá certo? Então, é casa. Então, você vai usar o qual? Não. É casa, você vai usar a qual. Beleza? Só que, nesta casa aqui, eu não tenho apenas o que puro. Não tenho. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês, depois eu vou apagar. Só vou deixar prontinho aqui em cima, mas eu vou fazer, ó. A casa. Ó, tá assim. Em que nasci. Certo? E aí, deixa lá os 3 pontinhos. Me interessa mostrar isso aqui. É a casa em que nasci. O que você troca por qual pronome? Qual é o coringa? Lembrando que casa é feminino singular. O que você troca por a qual? Concorda comigo? O que você troca por a qual? Ele já vem assim. O pronome relativo já vem com esse azinho, a qual. Só que ele não tá sozinho, gente. O que? Ele tem um em antes. Um em. Então, eu tenho que descer com esse em pra cá. Não vai ter como ele escapar. Ele vai ter que vir também. Então, só que eu não vou fazer a casa em a qual. Não, eu vou juntar, ó. Em mais a de a qual. O que vai acontecer? Na qual. Perceberam? Então, na hora de eu fazer a troca, gente, na letra A vai ter, troque aí, né, o pronome destacado. Na letra A vai ter a qual. A qual. É super comum que a banca faça, sabe o que com você? Que a banca suma com a preposição. Suma com a preposição. Se for uma questão, por exemplo, Sebrasp, né, uma questão aí que seja de verdadeiro ou falso, certo e errado, ela vai chegar e sugerir uma reescrita dizendo, manteria correção em sentido se reescrevêssemos da seguinte forma. A casa a qual nasci é muito antiga. Muita gente perde. Por quê? Porque somente vacilou em não perceber que tem preposição e que se tem preposição na original, tem que manter na reescrita. Isso é frase de ouro, isso é dica de ouro. Tem preposição na original, tem que manter na reescrita. Não tem preposição na original, não inventa de colocar na reescrita. Certo? Mas, mais uma vez, por favor, pelo amor de Deus, isso é somente na troca de um pronome por outro. Se vai mexer na frase toda, aí é outra história, porque pode mudar a regência de verbo, é outra história. Estou falando somente da mera troca de um pronome por outro, tá bom? Então, ó, tô te mostrando de onde é que veio, como é que a gente vai fazer a troca então aqui, ó, como é que vamos fazer essa troquinha? Então, se eu vou trocar o que e a tua banca pede uma substituição, como é que a gente troca? A gente pode substituir a casa por na qual. Vai ficar igualmente correto. Não pode colocar a qual, tem que ser a casa na qual nasci. Por quê? Porque o em vai ser mantido e quando o em se encontra com a qual, em mais a na qual. Beleza? Vamos fazer, né, aqui mais um. Letra C. O filme a que assistimos. Gente, aqui passa batido lindo. Lindo, lindo, lindo. Então, ó, o filme a que assistimos no cinema ganhou muitos prêmios. A banca quer que você faça a troca do quê? Né? Por algum pronome relativo. Vai estar lá na letra A, o qual. E aí, a mão chega treme para marcar essa letra, porque você lê e acha muito bonito. O filme o qual assistimos no cinema ganhou muitos prêmios. O filme o qual assistimos. Aí você acha que tá ótimo, né? Só que, cuidado para não perder. Ó,
O que eu tenho aqui? Preposição. E se tem preposição, mesmo que você não saiba o motivo pelo qual a preposição está aqui, você vai ter que manter a preposição. Então, a preposição está aqui, amor, não vai dar para assumir com ela. Então, esse o qual aqui está fora, viu? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, esse que. Como é que a gente faz a troca desse que? Se é o filme, eu vou trocar por um coringa. Quem é o coringa? Ah, o qual. O qual. Beleza. Só que quem é que está aqui também junto? Opa, eu tenho uma preposiçãozinha. O que acontece quando eu tenho a mais o qual? Gente, a mais o é o quê? Ao. Quando você diz vou ao parque, é porque tem um a mais um o. Ao. Ok? Então aí, ó, neste caso, eu não posso dizer que a substituição adequada é o filme o qual assistimos. E sim, o filme ao qual assistimos. Por quê? Eu vou trocar o que por o qual, mas o azinho, preposição, ele tem que vir também. Ele entra na jogada e forma ao qual. Daí o meu gabarito é o único gabarito possível, tá? Então vai ter chuva lá, vai ter cujo, em que, vai ter o qual, logo lá na letra A, na letra B. Vai ver que esse ao qual tá lá na letra D, na letra E. Então cuidado, 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 cuidado. Então vamos fazer aqui a substituição. Então, se tua banca pede para fazer a troca, então ela está lá, ó, na letra, esse item da letra C, aparece lá no enunciado e pede para substituir o pronome destacado, cuidado. Ele não está sozinho, não é somente o que, é a que. Então, ó, que troca por o qual e o a vem também para a história. Então, não é o qual assistimos, é ao qual, ok? Então, a substituição aqui, vou colocar aqui no canto, é por ao qual. Seria o gabarito, tá certo? Então, eu vou deixar esse aqui mostrando de onde é que foi que veio. O azinho desceu para cá e o que eu troquei por o qual. Então, ao qual. Show de bola? Beleza? Pois bem, vamos lá, vamos fazer mais reescritas. E aí eu vou fazer a reescrita aqui, ó, agora. Vou fazer o contrário. Se eu tenho o qual aqui, e aí a tua banca cobra a reescrita, quem são os coringas? Eu já sei que os coringas são o qual, não é isso? O qual e suas variações. E quem é coringa? O quê? Não é isso? Então, se eu estou retomando uma pessoa, estou retomando um lugar, estou retomando uma ideia completa, animais, enfim, estou retomando qualquer coisa, eu posso usar o qual, posso usar o quê? Beleza. Então, aqui, se tua banca pedir a troca, tranquilo demais, ó. O boleto, o qual paguei. Então, eu posso trocar por o boleto, ó, é só o qual? É só o qual? Então, é o boleto que paguei. O boleto que paguei. Só isso. Sem problema nenhum. Oxe, trocou só pelo que? Sim, o pronome relativo não é somente que. Aqui eu não tenho somente o qual. Cuidado, pelo amor de Deus, ó, o pronome ele é assim, o qual. Isso aqui já é o pronome como um todo. Faz parte do pronome esse artigozinho aqui. Então, ó, troquei aqui, fiz a troca. De quê? Por o qual pelo quê? Aqui sem nenhum problema. Do mesmo modo aqui, ó, a professora, a qual encontrei. Gente, é só a qual, o pronome é este, a qual. Então, se você vai fazer a troca, vai trocar pelo quê? Apenas pelo quê? Então, ó, fez a troca sem problema nenhum. Ah, mas não precisa colocar mais alguma coisa? Não, por quê? Porque se está sem preposição, continua sem preposição. Né? Perceba que o pronome ele já é a qual. Esse azinho faz parte do pronome, a qual. Troquei pelo quê? Agora, para cá, o livro do qual falamos é excelente. O livro do qual falamos é excelente. Gente, aí eu tenho que me ligar, né? Cuidado para não derrapar. Esse do qual você tem que estar ligado, né? De que, opa, esse do, ele não é, né, somente um artigo, eu tenho preposição. Se na minha escrita original eu tenho o livro do qual falamos, como é que eu vou fazer a substituição? Como é que eu vou fazer? A substituição eu vou mostrar aqui embaixo, ó. Por exemplo, o qual você troca pelo que é coringa também, não é isso? E o de, perceba que o qual, ó, o pronome relativo é o qual, o o e o qual você troca pelo que. E o que é que sobrou? O de.
você vai manter na reescrita. Então, como é que vai ser a possibilidade? O livro de que falamos é excelente. Então, fique de olho. Porque se a banca trouxer, vou numerar mais uma vez. Vou colocar aqui A, B, C e D. Nessa letra C, se tua banca trouxer isso daqui, marque a alternativa, né, que traz, né, uma substituição adequada para o pronome destacado. Pode ter certeza que na letra A vai estar lá, que, somente que. O livro que falamos é excelente. Então, cuidado. Se tá assim, ó, do qual, é porque não é o qual puro. Não é o simplesmente, ó como é que é o pronome. Não é o qual puro. É porque tem um de. De mais o dó. Do qual é porque tem um de. Então, se tem de na original, mantenha na substituição. Se tem preposição na original, mantém na substituição. Então, não posso dizer que. Quem é que vai ser gabarito? Ó, vou colocar logo na letra B aqui para ganhar tempo. Gabarito, ó, de que. Tá certo? Que não. Gabarito de que. Por quê? Porque eu vou mais uma vez, estou decompondo aqui. O do qual é de mais o qual. Foi assim que foi formado. Então, substitua novamente. O qual troca pelo que. E o de é mantido. O livro de que? De que falamos. Beleza? E aí agora, para fechar, ó, na letra D, visitei as escolas nas quais estudei. Nas quais estudei. E aí o que a gente vai fazer? Mais uma vez, perceber que, opa, o pronome bruto, né, puro, digamos assim, é as quais. As quais. Mas não é isso que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo nas quais. Então, eu já sou ligado, ligada, de que aqui, nesse nas, tem um em, mais um as. Não é isso? Então, opa, tem preposição na jogada. E se tem preposição, na original, eu não posso sumir com essa preposição. Na reescrita, não posso. Ela vai ter que ser mantida. Então, se tua banca pedir a troca, como é que a gente vai fazer? Eu tenho aqui, vou até fazer para decompor, eu tenho aqui nas quais, certo? Então, decompondo. O que é o nas quais? O que é o nas quais, gente? O que é o nas quais? Estava até olhando para ver se eu não estava comendo aqui a linha, né, gente? Eu tenho essas coisas, às vezes eu me empolgo e não vejo se... Vai que minha cabeça estava na frente do negócio. Estava arrumada, não estava? Tô até voltando aqui o slide para ver, viu? Porque senão, oh no, oh no, oh no, no, no. Então, olha só. Nas quais, neste caso aqui, o que é o nas quais? Eu tenho em mais as quais. Certo? Eu tenho em mais as quais. Aí agora, me diga uma coisa. Esse as quais, você pode trocar, ele retoma escolas, né? Ele tá as quais para concordar com escolas. Mas quem é que você pode usar como coringa? O quê? Ah, tia, só o quê? Sim, gente, porque o quê é invariável, né? Não tem quê. Aqui não vai variar. Você troca que por as quais pelo quê. Você troca que por os quais por quê. Né? Não tem problema nenhum. Só que o que vai acontecer? O em estava aqui, ele vai ter que descer, bebê. Então, como é que vai ficar? As escolas em que estudei. Em que estudei? Sim. Então, tome muito cuidado, porque vai ficar piscando lá para você o gabarito. Visitei as escolas que estudei. Cuidado. Vai estar lá, nas primeiras letras. Visitei as escolas que estudei. A banca querendo, porque querendo que você troque somente pelo que. Então, já saiba que não. Se é nas quais, é porque tem em. Se tem em na original, tem que ter em na reescrita. Então, o que você faz? Em e o coringa. Em que? As escolas em que estudei. Beleza? Só que aí, detalhe, gente. Escola é lugar, né? Escola é lugar. Pois é. No próximo bloco, a gente vai ver que ainda dá para colocar um outro pronome aí na jogada, na substituição. A gente vai falar sobre o uso do pronome relativo onde, tá certo? E vamos falar também sobre o cujo. Então, fique de olho que o próximo bloco promete. Se estiver cansado, cansada, toma uma aguinha, um cafezinho, dê 3 pulinhos e venha-se embora, tá bom? Cheiro da tia.